e do Espírito Santo. Batismo não é uma opção. Batismo é uma ordem. Né? O batismo é uma obediência. O batismo não salva, mas o não batismo pode condenar. Porque o não batismo significa vergonha. Significa que a pessoa ainda não tomou uma decisão por Jesus. Porque é absolutamente normal, quando uma pessoa se converte, querer descer as águas. Quando eu digo que o batismo não salva, porque o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo. O batismo, ele não salva, mas o batismo é uma ordenança. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a decisão do batismo, ela é individual. O pai não decide por filho, o filho não decide por pai, esposo não decide por esposa, esposa não decide por esposo. A decisão é do homem. Na história tem história de moços, jovens, seres humanos que foram deserdados pelos seus lares, pelas suas famílias, por conta do batismo. Sabe por quê? Porque quiseram descer as águas e ser identificados como cristãos. Amém, irmãos? Amém. Aquele que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei dele diante dos anjos que estão no céu. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso e importantíssimo para as nossas vidas. Amém? Amém. Mas vamos meditar na palavra. Agora são 7h20, 7h18. Nós vamos meditar brevemente na palavra de Deus. Amém? Já oramos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Romanos capítulo 6, verso 1. Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até o versículo 14. Amém? Amém. Não feche a Bíblia, pode se assentar, fique com ela aberta.
Irmãos, nós queremos meditar nesse texto nessa noite. E a mensagem nesta noite, ela tem alguns objetivos. O tema da mensagem hoje é o domínio do pecado. Pecado, ele exerce domínio. E é interessante nós olharmos aqui, daqui a pouco eu vou citar, por isso eu pedi aos irmãos não fecharem as Bíblias, o quanto que Paulo trata, o tanto que ele fala, os termos que ele usa, tudo em relação ao pecado. Qual o comportamento nosso, qual o comportamento que devemos ter em relação ao pecado. Paulo trata isso. Porque é um equívoco achar que uma pessoa pode se considerar convertida, se considerar serva de Cristo, cristão verdadeiro, e esta pessoa continuar militando, andando no pecado. A palavra hoje tem alguns objetivos. Um deles é mostrar que, apesar de ainda sermos pecadores, depois da nossa conversão, nós continuamos sendo pecadores. Então, um dos objetivos é mostrar que, apesar de ainda sermos pecadores, não estamos mais sob o senhorio do pecado. Aleluia! O nosso Senhor é Jesus agora. Aleluia! Então, vou repetir isso. O objetivo é mostrar que, apesar de ainda sermos pecadores, porque quando alguém se converte, a pessoa não é transformada em um anjo. A pessoa não muda para a natureza angelical. Então, um dos objetivos da mensagem é mostrar que, apesar de ainda sermos pecadores, não estamos mais sob o senhorio do pecado. Em outras palavras, conversando com o tema, não estamos mais sob o domínio dele. O ímpio, ele está dominado pelo pecado. Nós estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos debaixo do domínio dele. Mesmo outrora nós éramos pecadores, e pecadores sob o senhorio do pecado. Hoje nós somos pecadores, mas sob o senhorio de Jesus Cristo. Nós não estamos mais na escravidão daquele, mas nós estamos agora na servidão deste. Nós servimos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. E Paulo trata aqui dessas coisas, e é interessante que ele trata muito a respeito do comportamento do nosso corpo, da instância corpo. Embora ele fale de espírito aqui também, mas ele trata muito sobre o nosso corpo não ser mais instrumento do pecado, não apresentarmos mais o nosso corpo para servir ao pecado. Outro objetivo da mensagem de hoje é mostrar a diferença que a Bíblia explicitamente faz entre o justo e o ímpio. E a Bíblia faz essa diferença entre o justo e o ímpio, neste texto aqui e em outros textos também, principalmente no que tange, no que diz respeito ao pecado. E um terceiro objetivo da mensagem de hoje é identificar, e preste bem atenção, não é identificar a verdadeira adoração, mas é identificar o verdadeiro convertido. Porque a pessoa precisa saber se ela é convertida. Porque ela pode estar sincera e ao mesmo tempo estar sinceramente enganada. Sinceridade
não é sinônimo de verdade. Sinceridade é uma verdade subjetiva, é uma verdade do coração, enquanto que verdade é uma verdade objetiva revelada por Deus. Irmãos, uma pessoa pode ser sincera e estar sinceramente enganada. A sinceridade, eu volto a dizer com outras palavras, a sinceridade também é uma verdade. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que sinceridade é uma coisa, verdade é outra. Por isso que eu estou explicando novamente. A sinceridade também é uma verdade, mas é uma verdade e é uma verdade subjetiva. Tem a ver com o coração da pessoa. Tem a ver com a sinceridade do coração, porque a própria palavra sinceridade é a verdade da vontade da pessoa. Agora, a verdade de Deus é uma verdade revelada. É Deus falando o que Ele quer. É Deus mostrando os fatos. É Deus apontando o caminho. É Deus mostrando como Ele deve ser adorado. É Deus exigindo verdadeira adoração. É Deus estabelecendo os princípios. Por isso que a verdade, ela difere da sinceridade. Porque a verdade, ela não é, a verdade de Deus, ela não é subjetiva. Não é aquela verdade do coração que cada um tem a dele. Não, é uma verdade revelada, é uma verdade objetiva. Amém? Vocês entendem? Amém, meus irmãos? Amém. É uma verdade objetiva. Uma pessoa pode ser sincera e estar sinceramente enganada. Um grande exemplo, um clássico exemplo no Antigo Testamento eram os profetas de Baal. E eles invocavam Baal, aceitaram de pronto, sem titubear, e aceitaram o desafio de Elias. Não, então se você quer o desafio, vamos para o desafio. Vai ficar provado quem que é o Deus verdadeiro. Nós vamos provar que Baal é Deus. E aceitaram o desafio. E aqueles profetas, eles eram sinceros, mas eles estavam sinceramente enganados. Quantas pessoas, eu sempre penso assim, que quando a gente evangeliza, quando a gente prega, a gente nunca deve questionar a sinceridade de uma pessoa. Porque há macumbeiros sinceros, há espíritas sinceros. São sinceros, acreditam naquilo. Então, se você entrar nesse campo da batalha, no campo da sinceridade, você não vai lograr nenhum êxito, você não vai ter êxito nisso, porque você não consegue perscrutar a mente, o coração da pessoa, e mesmo que você conseguisse, você encontraria total sinceridade ali. Você conseguiria encontrar ali, muitas vezes, mais sinceridade ali, do que no coração de outros que conhecem a verdade de Deus. Porque a pessoa é sincera, mas ela está sinceramente enganada. Aqueles profetas aceitaram o desafio, acreditaram de fato que Baal era Deus. A Bíblia diz que eles clamaram desde a manhã e clamavam: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal. Né? Aceitaram cortar o animal, separaram as partes, colocar sobre o altar, e clamaram, e clamaram, e clamaram, e Elias provocava eles, dizendo: olha, clama mais alto, pode ser que esteja dormindo, talvez ele intentou uma viagem, ele é um Deus, ele é um Deus. Ele é um Deus, né? Não é o Deus, ele é um Deus, talvez esteja dormindo, e clame, e faça, então. E a palavra de Deus diz que eram uma quantidade enorme, 450 profetas, clamando, começaram a cortar o corpo, retalhar, derramar sangue diante de Baal. Irmãos, vocês acham que se aqueles profetas soubessem que Baal não era Deus, eles fariam tudo isso? Se eles conhecessem a verdade, eles fariam isso? Mas eles tinham a verdade do coração, a sinceridade, eles eram sinceros. Só que eles estavam sinceramente enganados, e totalmente enganados. E eles estavam adorando, na verdade, um demônio travestido de Baal. Porque por trás de toda entidade, por trás de toda divindade criada pelo homem, né, existem entidades. E os deuses nada mais são do que demônios travestidos de deuses.
E eles se travestem, e há uma mutação ao longo das culturas. Para cada cultura, para cada época, para cada momento, eles vão tendo novas roupagens. E na verdade são demônios travestidos de deuses. E eles, na verdade, eles têm o desejo, que havia o desejo lá no coração de um ser chamado Lúcifer, que desejava subir acima das estrelas, acima do trono de Deus, e querer ser como Deus, queria ser adorado como Deus, ser glorificado como Deus. O demônio não perdeu esse intento, ele deseja fazer isso, ele vai tentar fazer isso na pessoa do anticristo, do falso profeta. Agora eu sei que eu estou um pouquinho lá na escatologia, mas o diabo, ele não perdeu o intento de ser adorado, ele quer ser adorado, e ele intenta fazer isso, e ele luta para fazer isso. E ele incita as pessoas, e ele engana as pessoas, e ele faz as pessoas acharem que sinceridade é tudo. Que a pessoa sendo sincera no que ela faz, está perfeito. Existem milhões de pessoas religiosas que fazem as suas procissões, que se prostram diante de imagens de esculturas e que são absolutamente sinceras no que elas estão fazendo. Não há nada que condenar no que diz respeito à sua sinceridade, ou à sinceridade delas, né? Não estou falando da sua agora. A sinceridade dessas pessoas. Mas há tudo a condenar no que diz respeito ao conhecimento dessas pessoas, porque essas pessoas estão em trevas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a sinceridade é algo do coração do homem, enquanto que a palavra de Deus é algo do coração de Deus. Deus se revela de uma maneira explícita, gloriosa, bendita, inerrante e poderosa através das escrituras sagradas. E a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, aleluia. E ela penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, aleluia. Esta palavra vai lá, ela vai lá no fundo do coração do homem, e às vezes ela chega lá, ela espanta, ela expurga, ela lança para fora a sinceridade. E quem sabe a sinceridade fica assim, mas eu sou sinceridade, sinceridade é uma coisa boa, e a palavra chega lá, você é enganosa, sinceridade, bata retirada, saia desse coração, porque não é esta sinceridade, é a minha verdade que vai prevalecer. E quando a palavra de Deus prevalece no coração da pessoa, daí nasce uma verdadeira e gloriosa sinceridade, ser sincero para com Deus, aleluia, porque a Bíblia não condena a sinceridade, mas a Bíblia não endeusa a sinceridade não está acima da autoridade da palavra de Deus e nem substitui a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus é regente absoluta do coração daqueles que se submetem a Deus, e aleluia por isso, e glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela deve reger, governar livremente, absolutamente, poderosamente, soberanamente no coração humano. E quando ela chega ali, ela expulsa até aqueles pseudos guias, como a sinceridade, como a religiosidade que está ali escondidinha, e escondidinha não, ali dominando o coração da pessoa, e fazendo a pessoa se sentir tão boa e tão bem. E daí chega a palavra e diz: bom, sai religiosidade, saia. Você enganou essa pessoa até agora, mas agora eu chego porque eu sou a verdade, eu sou a luz, e esta luz é Jesus de Nazaré, aleluia. Ele é a luz bendita que resplandeceu e resplandece no coração do homem, e dá luz e dá vida para os seres humanos, aleluia. Glória a Deus. A religiosidade bate retirada, a sinceridade humana bate retirada, os enganos batem retirada. Mas tem uma coisa terrível, que é o pecado. E o pecado, ele domina. E Paulo aqui trata sobre a postura do crente pós-conversão.
Tanto é que ele diz assim, bom, depois que nós nos convertemos, a graça de Deus abundou sobre as nossas vidas, e a graça de Deus foi maior do que os nossos pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi o que ele tratou no capítulo anterior. Daí então ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que implica de uma resposta óbvia. Ele diz assim, bom, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, daí a pergunta dele, então permaneceremos no pecado? Para que a graça seja cada vez mais abundante? Ele faz uma pergunta. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Ele faz essa pergunta. Então veja só que ele vai tratar várias coisas a respeito do pecado, e preste bem atenção. E lembre-se dos objetivos da mensagem. Um dos objetivos, vou voltar aqui, depois eu volto nessa questão. Um dos objetivos é mostrar que, apesar de sermos pecadores, não estamos mais sob o senhorio do pecado. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso? Apesar de sermos pecadores. Porque muitas vezes o ímpio fala assim, então você se converteu, não peca mais então? Já ouviu isso algumas vezes? Então quer dizer que você não peca mais então? Então a resposta é essa, apesar de eu ser pecador, eu não estou mais sob o domínio do pecado. Eu estou sobre o senhorio de Cristo agora. E não mais sob o senhorio do pecado. Aleluia! E o objetivo outro é mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. E a diferença está justamente no objetivo primeiro. A diferença está em que o ímpio, ele está sob o senhorio do pecado. Agora o crente, ele está sob o senhorio de Cristo. Apesar de que ele peca, mas ele está sob o senhorio de Cristo. E mostrar também que é possível identificar o verdadeiro, o quê? O verdadeiro convertido. Pastor, essa parte eu quero ouvir essa parte. Pastor do céu. Pastor do céu é Jesus, né? A expressão é pastor do céu. Pastor do céu, eu preciso sair daqui sabendo se eu sou convertido. Você imagine se eu for sincero e estiver sinceramente enganado. Imagine, pastor, se eu partir para a eternidade e chegar lá e falar, mas que céu esquisito esse. O fogo não apaga, o bicho não morre, sofrimento, que céu. Já ouvi falar de céu da boca da onça, mas esse céu aqui é terrível. Imagine só, pastor, se eu partir deste mundo, enxergando uma salvação, e estou como alguém no deserto, enxergando uma miragem. Pessoa como está com muita sede, dizem, né? Eu nunca vivi uma situação dessa, mas dizem que a pessoa começa a ver miragem, né? Ela começa a perder a noção, a capacidade de discernir entre o real e o irreal. E ela começa a ver, lá no deserto, começa a ver um riacho, lá uma aguinha, e vai, reúne todas as forças, chega lá e dá com a boca na areia, porque é uma miragem, não tem água. Tem muitas pessoas que enxergam a eternidade como uma miragem. E paz, meus irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que estão enxergando a eternidade como uma miragem. Sabe por quê? Porque não fizeram o teste da conversão. E existe como identificar o objetivo da mensagem essa. E Paulo vai tratando sobre isso. Paulo vai falando. Então voltemos agora lá na questão que ele tinha falado no capítulo 5. Paulo tinha falado no capítulo 5. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí surge a pergunta, mas então permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais sobre nós. Quanto mais pecado, melhor, porque maior será a graça. Paulo faz essa pergunta. E Paulo diz, não. Paulo diz, isso não pode.
Daí Paulo ainda fala assim no versículo 2, se você está acompanhando, vai acompanhando comigo, todas as afirmações de Paulo no texto, todas não, né? Todas eu não digo, mas as principais afirmações de Paulo no texto, e todas elas com relação ao pecado. Amém, irmãos? Amém. A primeira no versículo 1, ele pergunta: permaneceremos no pecado? Essa é a pergunta. Aqui eu estou lendo o meio do texto e a interrogação está no final, mas eu estou lendo num tom de pergunta. Amém? Ele diz: permaneceremos no pecado? Essa é a primeira afirmação de Paulo, pergunta de Paulo com relação ao pecado. E depois, no versículo 2, ele diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. A segunda pergunta dele: como viveremos ainda nele? Nele quem? No pecado. Certo, irmãos? Então, e depois ele diz no versículo 6: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais, o quê? Não sirvamos mais o pecado. Veja que ele está tratando de pecado aqui, amém, irmãos? Tem pregadores que não pregam sobre o pecado. Por isso, sabe por que não pregam? Porque muitas pessoas dentro da igreja não são convertidas. E se pregar sobre adultério, fornicação, imoralidade, relacionamentos sexuais ilícitos, se pregar sobre mundanismo, aí a igreja não agrada, não agrada, não atinge o objetivo, já que a igreja tem espírito mercantil e espírito empresarial. Então é um tiro no pé, como diz o ditado. Agora, quem tem a visão correta das Escrituras e da sã doutrina, e enxerga cada alma como eu estou enxergando vocês aqui, enxergando inclusive a minha própria alma, como almas eternas que precisam estar na verdade, estremecem diante do texto e abrem o texto e expõem o texto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não tem dois evangelhos, irmãos. O evangelho é um só. A questão são as versões que as pessoas pregam. O evangelho puro é um só. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E Paulo fala que não sirvamos mais o pecado no versículo 6, amém? Amém. E lá no versículo 11, vire a página aí, não sei se vire a página aí, diz assim, ó. Diz a palavra de Deus no versículo 11, ele diz: assim também vós considerai-vos o quê? Mortos para quem? Para o pecado. Novamente, a pessoa tem que se considerar morta para o pecado. No versículo 12 diz assim: não reine, olha o domínio aí, está vendo? O reinar. Não reine, portanto, o quê? O pecado. Não reine, o pecado não pode reinar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Reinar sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma? Não, o texto está dizendo: não reine sobre o vosso corpo mortal. O corpo da pessoa tem que ser santo. Amém? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. As pessoas querem obedecer o pecado nos seus desejos ardentes. O pecado, presta atenção, o pecado ele é exigente, ele tem desejos ardentes. E se a pessoa deixar ele reinar, ele vai ser cada dia mais exigente na vida da pessoa. Tem uma outra versão desse versículo 12 que eu gostaria de ler aqui para os irmãos, porque na nossa versão, na nossa aqui, na maioria aqui, diz assim, né? Eu vou ler o que nós já lemos. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes, para obedecer o pecado, né? Em suas concupiscências. O pecado tem suas concupiscências, ele é exigente. Mas tem uma versão que eu gosto também, que diz assim, olha, ouça só: portanto, Paulo diz, portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a satisfazer ou a obedecer às suas vontades, as vontades do pecado. O pecado tem muitas vontades, e se ele encontrar no seu corpo
espaço para manifestar esse desejo e você obedecer a Ele, Ele vai exigir e Ele vai ser satisfeito na sua carne. E depois do versículo 14, que é o principal da noite, mas eu só estou introduzindo daqui a pouco, eu vou começar a pegar. Versículo 14 diz assim, olha, porque o pecado não terá domínio, tá certo, irmãos? Amém? Aqui é o lado bom, né? Não terá domínio sobre vós. Lembra que um dos objetivos da mensagem é mostrar que apesar de ainda sermos pecadores, não estamos mais sob o senhorio do pecado? Amém? Amém. Nós estamos sob o senhorio de quem? De Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo mostra que o domínio do pecado, o domínio do pecado é que escraviza, né? Que já é redundante isso, mas o domínio do pecado é que faz da pessoa uma pessoa ímpia. E um dos objetivos da mensagem é mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Os dois são pecadores, mas um é um pecador escravo, outro é um pecador livre. Livre por Jesus. E todos os dias Ele precisa lavar os nossos pés. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus certa feita lavou os pés dos discípulos. Óbvio que o sentido do texto ali, o sentido principal do texto é que ele fez o papel do servo da casa. Humildade da parte dele, né? O escravo da casa, o servo da casa, quando chegava um hóspede, chegava um viajante, o papel do escravo era pegar uma bacia, antes da pessoa entrar, lavar os pés da pessoa. Certo? E Jesus mostrou isso, mostrando que ele era o servo. Ele estava ali mostrando que os discípulos deveriam ser assim também. Amém, irmãos? Amém. Mas lavar os pés significa também que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Não precisa lavar mais o corpo todo, agora só os pés. Amém? E nessa ocasião Pedro, ele falou, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar. Eu que preciso lavar os teus e o Senhor vem lavar os meus pés? E diz a palavra de Deus que Jesus falou, então, se eu não lavar os seus pés, você não entra no reino, não tem direito, não tem parte comigo. Lembram disso, irmãos? Aí Pedro inverteu. Então o Senhor lava tudo, lava o corpo, lava tudo. Dá um banho em mim completo. Em outras palavras, Jesus também não precisa. Amém? Uma pessoa quando é convertida, não precisa se converter toda vez, mas precisa pelo menos lavar os pés. Amém? Glória a Deus. Você tem lavado os pés? Tem lavado? E um pé esfrega o outro. E precisa lavar os pés. Sabe por quê? Com os pés nós caminhamos. E no caminhar a gente pisa em coisas. E às vezes pisa em coisas fedorentas. E quando no dia a dia precisamos que os nossos pés sejam sempre purificados, lavados. Porque Jesus já disse, vós já estáis limpos pela palavra. Mas no nosso caminhar nós precisamos ser santificados. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O ímpio, ele precisa ser lavado no todo, ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. O crente já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas o crente ainda está palmilhando nesta terra, está caminhando nessa terra, e nesse palmilhar ele suja os pés, e no sujar dos pés ele precisa recorrer a Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes junto ao Pai o advogado, Jesus Cristo, vírgula, o justo. Aleluia. Porque Ele é o justo. Jesus Cristo, vírgula, o justo. Amém? Ele é maravilhoso, e Ele é glorioso, e Ele é bendito. Irmãos, Paulo vai tratando sobre isso. Quando eu vejo esse texto, e antes ainda de ir para o final da mensagem, Jesus ele faz uma comparação sobre o batismo. E o significado do batismo. E ele diz assim, não sabeis vós, versículo 3, vocês estão comigo aí? Agora vamos fazer uma parte, falar um pouquinho do batismo. Olha aí, ele diz assim, e não sabeis, eu disse Jesus ou Paulo? Então, me confundi. Minha mente está prontinha para pregar hoje. Mas Paulo diz isso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, ainda bem que consegui resgatar meu pensamento rápido. Paulo diz assim,
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Estão comigo no versículo 3? De sorte que fomos sepultados por ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus, irmãos. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então Paulo fala aqui que nós fomos plantados, nós fomos, aqueles que são batizados em Cristo, foram batizados com ele também na sua morte. Por isso que o batismo tem esse significado, sepultamento, morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, para uma novidade de vida. Amém? Amém. Quantas pessoas que são batizadas de qualquer forma, entra um ímpio seco na água e sai um ímpio molhado, sem conversão, porque o batismo significa que a pessoa morreu para o pecado e portanto está sendo sepultada, e assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, aquela pessoa está sendo ressuscitada para quê? Para uma novidade de vida, novidade de vida. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Quando eu vejo tudo isso, eu já coloquei mais duas partes no esboço. Quando eu vejo tudo isso, eu coloquei aqui no esboço o perigo da biblialização substituir a conversão. Irmãos, há um perigo muito grande de uma pessoa ficar biblializada. Pessoa biblializada e não convertida é aquela pessoa que fica tomada de informações. O pastor prega, ela aprende uma coisa, o outro prega, aprende uma coisa, ela aprende muita coisa, mas ela não toma decisão. Portanto, se a sua alma ainda não se converteu, hoje é o dia dela se converter. E daqui a pouco nós vamos para o terceiro objetivo, que é identificar o verdadeiro convertido. Pastor, é isso que eu estou querendo. Só chega logo nessa parte. Vai que eu saia daqui enxergando uma miragem. Vai que eu saia daqui acreditando que tem água. Ali na frente tem água. E de repente eu chego lá, caio até de boca, de tanta sede que eu estou. Que vai é só areia. Mas é uma miragem. Jesus pode te dar água. Jesus pode descedentar a tua água. Jesus pode fazer com que o céu entre no seu coração. O seu coração se torna uma partezinha do céu. Sabe por quê? O céu é onde Deus habita. E se Ele habitar no seu coração, o seu coração será uma parte do céu. E Ele não vai habitar só no seu coração, Ele vai habitar no seu corpo. E Ele vai habitar no seu corpo literalmente falando, não é alegoricamente. Ele habita mesmo no coração do homem. Ele habita no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Portanto, nós nos tornamos templo dele, aleluia. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos um lugar onde Deus é adorado, aleluia. Deus é adorado em nossos corações. Deus é louvado em nossos corações. Deus é cultuado dentro de nós, porque nós nos tornamos templo dele. Aleluia. Aleluia. Uma coisa é nós estarmos aqui na casa dele louvando e glorificando a ele. Isto é maravilhoso e é bíblico. Mas uma coisa ainda muito maior é quando nós somos templo onde ele é adorado. Aleluia. Aonde ele é glorificado, aonde ele é exaltado, aonde a glória dele é vista nos nossos lábios, no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso reagir, em todos os aspectos, quando ele domina o nosso coração. Aleluia. Aí nós nos tornamos templo dele. Aleluia por isso. Mas se uma pessoa for biblializada, irmãos, a pregação tem que destruir com uma dinamite
O perigo da biblialização. Tem muitas pessoas biblializadas hoje, até por conta da quantidade maravilhosa de informações do Evangelho. A pessoa tem o Evangelho no WhatsApp, tem o Evangelho no celular, no computador, nas pregações, em tudo. Mas as pessoas vão se informando, vão se inteirando da verdade. Mas as pessoas não tomam posição. E a posição é no coração da pessoa. Conhecimento é uma coisa, a conversão é algo que acontece e procede lá no íntimo do coração da pessoa. E para terminar a mensagem, a Bíblia distingue de uma maneira explícita, clara, sobre o justo e o ímpio. Que já falei bastante coisa sobre isso. Mas, para identificar o verdadeiro convertido, é você perguntar para ele. Deus te pergunta hoje: qual a sua posição em relação ao pecado? E vou desdobrar a pergunta. E a pergunta é o que um certo teólogo fez em certa ocasião. A pergunta é: você corre atrás do pecado? Ou o pecado corre atrás de você? Irmãos, eu vou repetir isso. Você corre atrás do pecado, você vai em direção a ele, ou é ele que corre atrás de você? Aqui está a maneira de identificar. Uma pessoa que vive para o pecado, uma pessoa que vai em direção ao pecado, uma pessoa que corre em direção aos desejos da carne, uma pessoa que permite que no seu corpo mortal reine todas as vontades do pecado, e as vontades do pecado são cada vez mais exigentes. Uma pessoa que se move em direção ao pecado, quer seja pela mente, quer seja pelos lábios, quer seja pelas atitudes, pela vida. Uma pessoa que se move, que às vezes até corre aceleradamente em direção ao pecado, é uma pessoa que ainda é ímpia, ainda não se converteu. A pessoa ainda está sob o senhorio do pecado. Agora, quando é o contrário, quando alguém se converte, esta pessoa está na direção oposta, ela está fugindo do pecado. A Bíblia até diz fugir da prostituição, por exemplo, da prostituição, mas não só da prostituição, mas de todo o pecado. Quando nós fugimos do pecado, quando nós estamos caminhando e correndo em direção a Deus, em direção à verdade, em direção ao Evangelho, quando nós queremos cada dia mais distância do pecado, e o pecado vem atrás de nós, e vem correndo com muita força também, de vez em quando ele nos atinge, até dá um cor em nós, tomamos uma sova dele, mas nós recorremos ao advogado dos advogados, Jesus Cristo de Nazaré, e ele nos lava os pés novamente, nos purifica, aleluia, e diz: continue andando, continue correndo, que não será aqui o teu descanso, continue marchando e correndo, porque em breve você entrará nas mansões celestiais, aleluia. E nós vamos correndo novamente, o pecado fica lá atrás, e de repente a gente cansa, ou seja, a gente deixa de orar, deixa de vigiar, deixa de frequentar a casa de Deus, deixa de ouvir a palavra, e com isso diminuímos a velocidade. O pecado vem com toda a força, e vem com toda a força, e vem com toda a força, e ele tem um condicionamento físico, um condicionamento espiritual tão grande, que ele vem com tanto ímpeto, com tanta força, com tanta energia, que muitas vezes pega de novo e nos derruba e dá uma sova em nós de novo. Mas nós nos levantamos e dizemos: pecado, eu não te sirvo mais, eu não estou sob o teu senhorio, o meu Senhor é Jesus Cristo, eu não te amo mais, pecado. Antes eu corria atrás de você, antes eu dizia: pecado, por favor me espere, pecado, eu te amo, pecado, não me deixe, eu te amo, eu te quero, mas agora, pecado, eu te odeio, eu não quero. Você pode ficar no meu encalço, você pode até me bater, eu sei que eu sou um maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, eu vou continuar olhando para ele, eu vou continuar marchando em direção a Canaã celestial, e eu vou olhar para ele, aleluia, porque é ele que eu amo agora, e não mais você, pecado, mas eu amo a ele, e eu vou continuar olhando para ele, aleluia, aleluia. A pergunta é: qual é a sua posição com relação ao pecado?
Se você corre atrás dele, se você diz: pecado, eu te amo, pecado, por favor, não me deixe, pecado, eu preciso de você, pecado, eu quero te namorar, pecado, eu quero ser noivo, eu quero casar com você, pecado. Mas se você diz: Jesus é o meu noivo, aleluia, e eu desejo em breve ter as bodas com ele na eternidade, eu desejo estar com ele por toda a eternidade, porque ele morreu por mim na cruz do Calvário, ele é o meu parente próximo, que me redimiu, me tirou da vergonha, me deu genealogia, me deu vida. Se você disser isto, é porque você é convertido. Esse é o teste da conversão, e dê glórias a Deus. Aleluia. O objetivo da mensagem é esta: é fazer a pessoa identificar se ela é convertida ou não. É por isso que quem está caminhando com Jesus não rejeita nenhuma das doutrinas bíblicas. Quem está caminhando com Jesus vai descer as águas batismais. Quem caminha com Jesus vai cear com Ele na Santa Ceia mensalmente. A pessoa vai congregar numa igreja, vai estar entre os seus, daqueles que têm a sua mesma natureza. A pessoa vai querer estar com os iguais, aleluia. Não será comum mais essa pessoa estar lá no carnaval, estar lá nas festas mundanas, estar lá no arraial da iniquidade, nas tendas da impiedade. Não, a pessoa vai querer estar entre aqueles que têm a mesma natureza, aleluia. A pessoa vai querer e desejar estar no arraial dos santos, cantando, salmodiando, glorificando, exaltando ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus eterno, ao Deus santo, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Este teste é o teste do convertido. E esse teste é um teste inequívoco. Esse teste é simples. O Espírito Santo fala do coração da pessoa e ela já sabe. Aleluia. Mas Deus pode mudar o rumo hoje. Deus pode fazer com que você bata com os dois pés no peito do pecado e lance ele por terra e diga: a partir de hoje você não terá mais soberania sobre a minha vida. A partir de hoje você não terá domínio mais sobre mim, aleluia, conforme diz o versículo 14, você não terá mais domínio sobre mim, eu vou caminhar com Cristo a partir de hoje. E quando isso acontece, aleluia, isso se chama conversão verdadeira, conversão gloriosa, conversão bendita, eterna, conversão que faz com que a pessoa tenha o seu nome escrito no livro da vida, e faz com que a pessoa tenha a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Esta é a bendita e gloriosa verdade da parte de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso. Glorifica Ele. Aplauda Ele. Se você está correndo em direção a Jesus, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Aplauda Ele. Se você está sendo trivializado, que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, porque há milhares de pessoas trivializadas que estão indo para o inferno, estão indo para a condenação eterna, porque são trivializadas, mas não se acertam com Jesus, não rompem com o pecado. Aleluia, coloque-se em pé na presença de Deus, aleluia. Levante as suas mãos para os céus, aleluia.